Vamos lá. Uma jovem de 21 anos que tinha recém se batizado, feliz na fé, etc. De repente entra em jogo desigual, entra no pecado e engravida dentro da igreja. Aconteceu comigo. Se você acha que o seu pecado vai afetar somente a sua comunhão com Deus, eu tenho algo para te contar. O pecado, ele nunca vai permanecer individual. Eu senti uma vergonha e ao mesmo tempo como se a minha ficha tivesse caído. Mas já era tarde demais. Eu era apaixonada por Cristo. Eu sei que parece incoerente, mas eu era apaixonada. Quando eu me deparei com a palavra de Deus, eu li o Novo Testamento 2 vezes, então eu sabia o que estava lá. E quando eu engravidei e entrei nessa vergonha comigo mesma, porque é um pecado exposto, como que eu vou sair disso? Quando eu falo que a minha ficha caiu, eu comecei a entender o peso das minhas escolhas e o peso das consequências delas. É por isso que você precisa começar a entender a importância que é quando Deus fala sobre santidade na palavra dele. Deus diz nãos para nossa vida, não é porque ele quer nos limitar. Para com isso, para de pensar dessa forma. Deus diz não para nós porque ele nos ama, porque ele quer nos poupar. Ele quer nos poupar da consequência dos nossos pecados, que não para só em nós, mas que afeta outras vidas, outras histórias também. Deus quer te poupar de dores que você nem imagina que você pode viver se você continuar dizendo sim para o seu pecado. Deus sabe o futuro, Deus sabe as consequências do que isso pode levar na sua vida. E se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu teria me poupado muito de muitas coisas. A gente olha para o pecado agora, né? A gente tem essa mania de, aqui, mas vai acontecer isso aqui, não. A gente acha que pode controlar as coisas. A gente acha que pode controlar as coisas. Deus, ele olha para agora e para aquilo que será alcançado depois. Vamos pegar a história de Jonas. Só ele foi atingido pela desobediência dele. Quando ele fugiu da vontade de Deus, uma tempestade caiu sobre todo o barco. Pessoas que nunca escolheram aquele caminho passaram a sofrer consequências de escolhas que não eram delas. O pecado, ele faz isso. Ele nunca termina onde ele começou. Então, nessa fase da minha vida, você acha que só eu sofri? Só eu senti culpa? Só eu passei por momentos horríveis, porque não foi de uma forma tradicional, né? Eu fui mãe solo, sozinha. Então, imagina meus pais me vendo nessa situação. A minha família me vendo nessa situação. Foi fácil para eles também? E eu pensava, eu acabei com a minha história. Mas olha só, tem uma diferença de consequências e de condenação. Isso foi consequências do pecado que eu estava cometendo. E as palavras que eu usava eram palavras de condenação sobre a minha vida. Isso é uma mentira de Satanás. Satanás, ele não só se contenta em te ver pecando. Ele quer que a gente acredite que a gente nunca mais pode se levantar. Ele quer que a nossa vergonha se torne a nossa história. Mas é engraçado, porque quando a gente se depara com a palavra de Deus, e eu falei pra vocês, eu tinha lido o Novo Testamento 2 vezes, e o que o Evangelho nos traz é completamente oposto disso, sabe? O Evangelho vai de encontro com pessoas que acreditam que não tem mais um caminho de volta, de retorno. Se você hoje é uma menina ou é uma mulher que talvez tenha passado pela mesma coisa que eu passei, ter engravidado na igreja, meu Deus, que vergonha! Nossa, eu sei a sensação que é de não querer aparecer, de não querer falar com ninguém, de se isolar, de sentir uma vergonha imensa de si mesmo. Nossa, meu Deus, é terrível o sentimento que nós
sentimos. Você pode pensar que o erro que você cometeu define quem você é e sua história toda. Você se condena, você dá o fim da sua história. O que eu quero te dizer é que as consequências dos nossos erros são reais. São reais. Mas elas não são mais poderosas do que a graça de Deus. Vou te contar o desenrolar dessa história e tudo o que aconteceu depois, porque as coisas pioraram, tá? Mas o que eu quero dizer é, atualmente, hoje, eu sou casada, Cristo me deu uma família, uma nova chance, uma esperança, uma perspectiva de vida, uma carreira, me trouxe de novo para perto, me chamou de filha amada e me deu um novo propósito. Talvez falar com você que não tem esperança nenhuma, que acha que o seu pecado é maior do que a graça de Deus, daquilo que Ele pode fazer por você. Isso não é o fim da sua história. Passar por aquele processo foi muito difícil, mas ver o meu filho hoje quem é mãe entende, sabe que é o maior amor do mundo. O seu pior capítulo não precisa ser a última palavra para sua vida. Deus, Ele quer restaurar você e você que acha que não tem mais esperança. E Ele pode ser a sua esperança. Que bom testemunhar isso pra você. Porque se eu visse uma cena agora deste momento, lá naquele tempo, eu de verdade, eu não acreditaria. E é isso que Deus faz. É isso que eu quero trazer pra você. Não sobre mim, porque eu não merecia, de fato. Deus não precisava fazer nada por mim, mas Ele faz porque Ele nos ama. E para que a palavra dele não se limite somente a nós, para que alcance outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação. Então eu não tenho vergonha da minha história em momento nenhum. Eu não tenho vergonha de nada, porque eu vejo a graça e a glória de Deus sobre essas e outras várias coisas que Cristo fez por mim e que eu vou compartilhar com você. Muito obrigada por se sentar comigo e eu espero muito que o próximo banquete seja entre você e Ele.